Boa noite a todos. Boa noite. Estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Nós já estamos finalizando o capítulo 12, Excursão de Adestramento. A nossa irmã Maria Luísa vai fazer uma rápida recapitulação. Bom, nós estamos na visita do André, né? Ele está com a Luciana e o Padre Hipólito, eles estão conhecendo o orfanato, né? Onde eles vão se reunir, vai ser o ponto de reunião deles para irem até levando essas pessoas que estão prestes a desencarnar para a casa transitória. Então eles foi escolhido esse orfanato, que é onde a dona Adelaide trabalha. Por quê? Porque é uma casa onde realmente não tinha nenhum espírito ruim, nenhum espírito malévolo. Então ela foi escolhida para ser o ponto de apoio, de congregação deles. E a Irene então que é uma trabalhadora espiritual que ajuda lá e está então mostrando o que é o orfanato, como é que é. E o André se surpreende porque ele diz, poxa, tanto cuidado, porque realmente tem todo um aparato de vigilância para não penetrar. Quando tem as reuniões, a equipe espiritual em seguida faz uma limpeza. E o André se surpreende, diz, poxa, aqui só tem criança, né? Que vem comer, que come, bebe, toma leite, come pão e aprende as primeiras letras. E tem o mesmo tratamento, né, vamos dizer assim, que tem lá na casa de Fabiano. Ele fica fazendo essas interrogações, né, mentalmente. A Luciana, a Irene vai então explica que lá não é só a questão de dar o leite, de ensinar as primeiras letras. Lá eles evangelizam. E ela faz então um comentário, né, vai até Simão Pedro, como era a Casa do Caminho, e diz, olha, Roma também dava pão e agasalho para aquelas pessoas pobres, esfarrapadas, mas era a Casa do Caminho, Simão Pedro, que realmente, além disso, de lavar os leprosos, de cuidar, ensinava o evangelho. E ela diz então que é o trabalho hoje do que? O espiritismo é revivendo o cristianismo primitivo. E nós ficamos exatamente aí. Depois dessa fala, o Padre Hipólito aprovou o benévolo. Sim, inegavelmente precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro do nosso esforço, prosseguiu Irene com candura. O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que, para a obtenção do desiderato, é imprescindível fazer alguma coisa. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Olha, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Porque, às vezes, quem discute muito pouco realiza. Um monte de diretrizes, um monte de reunião, um monte de papel, e só isso. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Viu que bonitinho? Então, meus irmãos, o exercício da caridade, o exercício do bem, é um recurso grandioso para nos livrar do mal. E grande parte do mal que ainda está dentro de nós. Então nós precisamos sair do nosso comodismo
e irmos ao encontro e fazermos um trabalho voluntário. Separa um dia na semana, mas faz isso. É imprescindível isso, para a gente ficar bem. Então veja qual a sua disponibilidade, faça. Vai cortar verdura para pôr na sopa, vai visitar um asilo, vai em algum lugar, seja útil a alguém. Nós temos que fazer isso. Nós temos que sair da nossa mesmice, da nossa acomodação. E separar só um dia, 2 horas. Por isso é que ele diz, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre os dois mundos, o mundo que dá e o mundo que recebe. Como veem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Ela fala muito bonito aqui, mas é um jogo de palavras. Vamos entender o que ela quer dizer. Ela está falando de 2 situações. O que é? Porque muitas das vezes é falta de caridade você incentivar o outro a permanecer nessa situação. Por exemplo... Por que eu vou trabalhar se tem que me deitar? Por exemplo, sábado de manhã eu vou para a feira. Tem uma senhorinha lá com o bebê no colo. Uma vez o Divaldo foi questionado, ele disse que isso é uma perversidade. Então, se eu der o dinheiro para ela, o que vai acontecer? Eu estou incentivando ela a utilizar aquela criança para isso. Isso é caridade? Não é. E uma esmola nunca será uma caridade. Será um alívio de consciência. Se realmente nós desejamos ajudar, nós vamos de encontro com a dificuldade. O que houve? O que é? Vou até a sua casa. Quero ver a realidade. Do que se trata. Que a gente ajuda. Mas no meio da rua dá 3, 4, 5 reais, isso não vai resolver nada. Só alivia a consciência. O que nós estamos falando aqui é do trabalho voluntário. Quando nós falamos de caridade, nós estamos falando de uma ação com amor. Dar esmola não é caridade. Não está acompanhado do amor. O amor, exatamente, o amor, ele requer um envolvimento, um cuidar. Então, muitas das atitudes que nós, espíritos, chamamos de caridade, é, em verdade, uma atitude humana. Uma atitude de um ser humano que se preocupa com outro humano que está ao lado dele. Coisa que animal não faz. Então, ou seja, o convite é seja um voluntário. Seja um voluntário. Busque. Isso vai ser e é maravilhoso. É um bem muito grande. Mas o envolvimento, porque é nesse trabalho do envolvimento que nós vamos despertando o amor desinteressado. E a fome que nós sentimos, o vazio que nós sentimos, é a ausência do amor. Não do amor que recebemos, mas do amor que damos. Irene, com candura. O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Então, esse ponto desse trabalho é justamente para o quê? A iluminação humana. Ok. Urge, eu adoro essa palavra. Urge, é urgente, é rápido, é para ontem. No entanto, compreender que para a obtenção desse desiderato, né? Exatamente. É imprescindível fazer alguma coisa. Te mexe, né? Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias na realização. Fica só na admiração. Por isso, os nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. O que necessita, o que é aquele que vai beneficiar, o que crê e o que vem investigar. Todos esses virão sempre ao nosso centro de organização da doutrina. E toda vez que exercitem um serviço cristão pela mediunidade ativa, ela vem dizendo aqui,
pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam esse trabalho, apresentam caracteres mais positivos de renovação. Por quê? Renovação de quem? Do trabalho ou da pessoa? Da pessoa. Eu me modifico. Meus amores, o nosso trabalho voluntário não vai matar a fome do mundo. Mas pela quantidade de pessoas que está bem alimentada e pela quantidade de pessoas que hoje não comeram um pedaço de pão, se cada um de nós adotássemos um, acabaria a desgraça na terra. Só um. Eu reencarnei porque eu preciso aprender a amar. E a única forma de eu aprender a amar é cuidando do meu semelhante. Eu saindo da minha zona de conforto e fazendo um trabalho que eu não receba um tostão para isso. Nem aplausos e nem reconhecimento. E nesse cuidar do outro, eu desenvolvo o germe que habita em mim, o germe divino, para que eu possa me tornar a imagem e a semelhança de Deus. Não tem outra forma. Os estudos intelectuais, eles desenvolvem só a inteligência. O exercício voluntário, ele desenvolve o Deus que dorme em mim. Não tem outro. Sinto lhe falar. Não tem outra forma. Recordo da própria fala do Divaldo Franco, já fazendo trabalho voluntário na instituição, na igreja Casa do Caminho, que ele chama, né? É Casa do Caminho, Cecília? Mansão do Caminho. Ele chegou uma época que não tinha mais onde pôr criança. E ele estava num processo obsessivo, isso quem conta é a Sueli Caldas Schubert, no livro dela, Semeador de Estrelas, falando de Divaldo Franco. Ele passou a chamar esse irmão obsessor de máscara de ferro. 30 anos, porque o olhar dele era muito duro sobre o Divaldo. Uma vez o Divaldo andando na feira, um senhor olhou para o Divaldo, o confundiu com um cidadão e deu um murro no Divaldo, que o Divaldo caiu em cima dos tomates. E quando o Divaldo olhou, viu Máscara de Ferro olhando para ele, muito duro, e disse assim: eu ainda vou te humilhar muito mais. O que ele fez? Ele fez com que aquele homem que guardava ódio sobre um ser humano pudesse confundir aquele ser humano com o Divaldo. Achou que o Divaldo era o homem que ele odiava. Para você ver, quando você guarda um sentimento desse, esses espíritos acabam utilizando. Então, já nos momentos assim, ele, tadinho, já imagina a pressão que o Divaldo deve ter sofrido, chegou uma criança na instituição. E ele olhou e disse que ele não poderia. Como aceitar aquela criança? Porque não tinha mais aonde enfiar nenhuma criança. Aí, ao mesmo tempo, ele lembrou de Jesus e disse assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Ele disse: entra, minha filha, aqui a gente dá um jeito. E aí apareceu Máscara de Ferro para ele, já com o rosto mais calmo. E disse assim: a partir de hoje, eu tenho um pouco mais de respeito por essa tua doutrina. Porque essa que tu acabaste de receber foi a minha mãe na última encarnação. Pensa se ele tivesse colocado essa criança para correr? Você está entendendo? Então, nesse ato de um trabalho voluntário, desinteressado, você se cura porque você passa a se alimentar, você passa a beber da água pura, você se sente útil à vida e você desperta o amor em você mesmo. Você não é mais carente de receber, porque você já tem em si. Você quer dar. E às vezes você pode fazer também isso até na tua vida profissional. Se você é um empresário, respeite os seus funcionários. Trate-os dignamente. Porque Deus está te dando a oportunidade de administrar pessoas e você terá que responder por cada alma dessa que Deus colocou sobre a tua guarda. Não é à toa que você está nesse carro. Digerir, né? Pelos trabalhos de solidariedade. E toda vez que exercite o serviço cristão pela mediunidade ativa, assistência fraterna, trabalho de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresente caracteres mais positivos. Porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos. O que dá e o que recebe. Como veem,
a luz divina prevalece sobre a benemerência humana. Porque esta, sem aquela, o trabalho sem a luz divina, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador. Você faz por pura vaidade, por puro orgulho e para afirmar a sua personalidade. Eu sou uma pessoa caridosa, tá vendo? Compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem a realização, sem as obras, é irmã de obras sem fé. Continuou Irene em sua brilhante argumentação, ensinando-nos, vivais, a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. Você não sabia nem o que era voluntário? Hoje já se fala. Trabalho voluntário. Não existia isso. É o país que tem o maior número de voluntários, é o Brasil. Sério. As casas de benemerência social, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora a minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Porque logo no início ele se questionou, né? Foi aquilo que a nossa irmã Maria Luísa colocou. Mas para que tanta gente? Tanta proteção. Cair à noite, continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade a sabedoria, o salutar programa. Qual é a instituição que eles estão apresentando? Da Dona Adelaide, que é um orfanato incomum na Terra. Cair à noite, então, observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniriam as crianças no momento de sono físico em ensinos benéficos. Olha que bonitinho. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas no círculo de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto a abençoada escola de espiritualidade superior pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à câmara de Adelaide, que era espírita, lembra? Foi até a cama dela, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxesse a irmã Albina. Quem era Albina? A protestante, lembra? Que fez um trabalho aqui na Terra com os jovens, lembra? Presbiteriana. Ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas. Quem era Dimas? Era aquele que estava com a cirrose, lembra? Fábio e Cavalcante, que era o católico, lembra? Exatamente, por quê? Porque, como o André falou, a única casa que eles encontraram na crosta terrestre que não tinha invasão de espíritos malévolos. Por isso nós batemos sempre. Lembra quando terminou a palestra pública? Eles já se prepararam e vieram fazendo a higienização, limpando por causa dos miasmas que ficam mentais. Aí o povo lê e já sai
Não, toda vez que termina uma palestra pública, vem esses espíritos e vão limpando. Porque às vezes, quem mais suja o ambiente psíquico da casa espírita é os trabalhadores. Nesse caso, dessa instituição, os trabalhadores atuavam perfeitamente no bem. Então, como eles abriam a porta para atender o necessitado, não tinha por que ficar sujo. Eles limpavam. Em instituição, foi a única. Então, o normal é o quê? É ficar. Porque não adianta limpar para quê se os próprios trabalhadores sujam? Gente, basta olhar a nossa instituição. É uma fofoca aqui, é alguém maltratando ali, é o outro expulsando o outro dali, é o outro dizendo que você não tem que ficar aqui, porque aqui é meu lugar, estou com ciúmes. Que instituição é essa? De Jesus? Para ser de Jesus, tem que viver Jesus. Então, o ambiente fica denso. Sinto-lhe falar. Aquele compartimento de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Ambos os grupos partimos em direção diversa, utilizando a volitação com maestria. Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. Tipo assim, o que nós vamos fazer? É fácil. Tornou. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos, e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Então, uma boa informação, né? Isso que normalmente quem já está nessa enfermidade prolongada tem ausenta-se do corpo de forma quase que mecânica. E ele diz como os familiares estão cansados, né? Fazem um silêncio enorme que é para justamente a criatura não acordar, né? Deixar dormir. E ali eles retiram e levam eles realmente volitando para receber assistência no mundo espiritual. Olha que legal, né? Isso é uma regra? Não. Recebi a explicação com interesse. E em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas. Dimas era o médium, lembra? Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Dimas, qual era a cirrose, né? A cirrose. Tomou uma injeção e, notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e Dimas perguntou: meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. Não, meu caro. Acentuou Hipólito, sorrindo. É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco, não temos tempos a perder. São momentos que devemos manter um ambiente tranquilo, de repouso, sabe, sem gritos, sem berros, sem xingar, sem reclamar, um ambiente de oração e facilitar esse desenlace, né? Esses momentos finais. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas, os três, rumamos para o rio, em busca da moradia de Fábio. Quem era o Fábio? Tuberculoso. Exatamente. Não se registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamo-lo à nossa conta.
O companheiro ligou-se, prazeroso, à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou. Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Vocês estão entendendo, né? Esses 5, eles estão indo de casa em casa. Aqui eles pegaram quem? Pegaram Dimas e Fábio, só os 2, né? Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. De regresso à Câmara de Adelaide, a espírita, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Albina era a protestante, tá? Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Esse estava hospitalizado. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Por isso é que eu digo, segura na mão de Deus e vai. Nós temos que ter medo do mal que fazemos, que realizamos. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio ao lado dele. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo. Após trabalho ingente, muito grande, enorme, né? De magnetização do vago, isso daí fica para nossas irmãs da área. É um nervo, né? Em seguida, a administração de certos agentes anestesiantes destinados a propiciar-lhe brando sono. Retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. O corpo, né? Em minutos rápidos, punhamos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimos, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, baldos, né, de noção clara do que corria. Não sabia nada. Adelaide era quem? Adelaide era da instituição. O Fábio, que estava com TB, era aquele muito lúcido, que orientava os filhos. Fazer evangelho no lar, né? O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros, almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. De mãos entrelaçadas para permutar energia em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação em silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos gritos. Ai, vamos levantar, estamos voando, que legal! Ó grande Deus! Exclamava Albina, rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me forças, ó Pai de misericórdia. Expressava-se Cavalcante de alma opressa. Falta-me a confissão geral. Ainda não recebi o viático. Ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Era católico, né? Ainda não fui, o padre não veio, ainda não fiz a minha... Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre o assombro e a inquietude. Atravessada a região estratosférica e a ionosfera, surgiu-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Espantado,
Dimas perguntou em voz alta: Que rio é este? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo. Não posso. Ele imaginou que fosse um rio. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade ante tão débil resistência. E o grupo avançou sem recuos, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Congregávamos-nos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos. Em pequena sala posta à nossa disposição, Gotuso, lembra de Gotuso? Por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham conscientes do fenômeno. Facilita muito nós termos a informação espírita. Essa pergunta foi feita, Kardec perguntou aos espíritos. Diz que sim, facilita muito. Mas ainda assim, o que está sobre tudo isso é a conduta moral. Em seguida, o pretimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles, comentando: Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-nos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios da alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. Ou seja, eles estão atuando na alma, mas em compensação o corpo vai piorar. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo de recordações indistintas, terá fixado, com maior ou menor intensidade, o contentamento sublime deste instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Logo após, verificou-se breve intervalo durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcante, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração e, contente, confortado, acentuava: Não será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário, ou seja, ele continuou achando que ele estava no céu. Albina lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. André colocou interpretações literais. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Ali está Jesus, ali está Deus. Dentre os espiritistas,
Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu, complacente: Não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe dos outros planetas. Trocamos inteligente olhar, André e o padre, que traduziu o bom humor. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio acrescentando: O plano impreciso da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade de medida, isto é, da gradação. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu: Há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno, por meio de providências intercessoras ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar as respostas do céu, a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. Não era esse que estava logo garantido? Né? E Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraquinha: Ó, como foi maravilhoso o meu sonho de agora. Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante, que atravessei com o auxílio de benfeitores invisíveis, chegando, em seguida, à grande casa cheia de luz. E olha que era só uma instituição, né? Pousou a descarnada mão na testa úmida e exclamou: Ah, como desejaria lembrar-me de tudo. Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação. Mas a cabeça falha. Então já fica a dica: a gente acordar achando que foi nada, foi só para uma casa transitória. A companheira tranquilizou, exortando a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos, que dentro em breve viriam ter conosco. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. Eles vão descansar fazendo o quê? Trabalhando. Em outro serviço. Que é o que a Joana diz: repousar não é ficar sem fazer nada, isso dói a coluna. É fazer algo que difere do nosso trabalho do dia a dia. Então vamos para casa, vamos fazer a nossa prece, agradecermos a Jesus. Jesus,
amor de nossas vidas. É com muita alegria em nossos corações que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para agradecer pelo ano que se aproxima do fim. Jesus, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelas horas de dificuldades, pelas nossas angústias, nossas tristezas, em que podemos ter a oportunidade de colocar em prática os Teus ensinamentos. Através deste estudo, Senhor, nós procuramos nos melhorar, evoluir. Aprendemos que o mais importante é servir do que sermos servidos. Que possamos, na virada deste ano, no Natal em família, colocarmos em prática o amor, aquele que consola, aquele que orienta, aquele que ampara. O Teu amor, Jesus. E que no ano de 2017 possamos estar novamente aqui reunidos nesta casa bendita para prosseguirmos com os nossos estudos e com o Teu amor mais forte em nossos corações. Abençoa a todos nós, aos nossos familiares que entendem as nossas ausências nesses dias. Abençoa os nossos amigos. Abençoa, enfim, Senhor, todos aqueles que estão no plano carnal e no plano espiritual. Aos amigos espirituais que nos velam, aos nossos anjos da guarda, que se felicitam por nossa presença, o nosso muito obrigada, mas que consigamos colocar em prática os nossos estudos. Obrigada por nossa irmã Conceição, que é uma guerreira e se dispõe, com toda a sua humildade, a nos ensinar. Obrigada, Jesus, a todos que cooperam de forma direta ou indireta nos nossos estudos. A Ti, Senhor, o nosso muito obrigada. Assim seja.